Saudações, meus queridos, eu sou Cryon do Serviço Magnético. Eu estou consciente. O Espírito está consciente de todos aqueles que estão aqui. Também conscientes estamos. E eu chamarei essa canalização coisas que fazem barulho à noite. A realidade, meus queridos, para vocês é estranha, porque ela é baseada apenas sobre aquilo que vocês percebem. É quase como uma afirmação de que cada humano diz: eu estou em uma caixa, e nesta caixa há coisas que eu percebo, portanto, não há nada mais. E de fato haverá aqueles que nunca serão pegos nesta sala, ouvindo a esta mensagem, porque eles dizem: não é real. Eles dirão: não é minha realidade, eu não posso compreender isto. Fala sobre coisas que eu não posso ver ou tocar. Esta é uma afirmação que diz: eu ficarei na caixa. Tem havido algumas perguntas interessantes sobre a realidade. Se alguém começa a dizer: bem, eu apenas ouvirei o que eu posso tocar, o que eu posso ver, eu direi então para você: explique a gravidade, ela é invisível. E eles dizem: sim, mas nós podemos medi-la. Então explique o campo magnético, ele é invisível. Sim, mas nós podemos medi-lo. Então ele existe. Então me fale sobre o amor. E eles dirão: nós não respondemos a mais nenhuma pergunta mais. Se você começar a desafiar aquilo que pode ser visto e pode ser sentido e tocado, há muitos que não vão querer mais conversar com você. Há uma pergunta interessante e eu gostaria de responder da melhor maneira que eu puder a respeito de múltiplas realidades. E assim, será possível que haja um outro eu em uma outra dimensão, fazendo a mesma coisa que eu estou fazendo aqui, em uma outra terra, em um outro tempo aparente, mas simultaneamente? Vocês já ouviram essas coisas? E é uma pergunta tão comum que precisa haver algo que faria com que você perguntasse isso. Esta mesma coisa foi perguntada em livros de física também. Será possível que haja múltiplas terras em múltiplas dimensões fazendo a mesma coisa? Você então existe em muitos lugares ao mesmo tempo e em muitas terras? E eu darei a vocês a resposta, mas a resposta poderá confundir você até que eu tente reunir as coisas. E a resposta é sim. Isso surpreende você? Mas todas aquelas múltiplas terras e múltiplos de vocês estão acontecendo simultaneamente, aqui mesmo. É que você está em uma realidade multidimensional, uma existência multidimensional, portanto, o que é real para uma pessoa, conforme ela desperta e tem mais consciência, então eles são capazes de ver mais coisas. Então eles movem-se para a próxima realidade dimensional, em uma outra terra naquela dimensão, mas ainda é aqui. Então tudo está acontecendo ao mesmo tempo, e isto explica porque há tantos que apenas veem uma certa realidade, e há outros cujas realidades se expandem tanto mais. Eles estão em uma outra realidade dimensional do mesmo tempo, simultaneamente, de todos os outros. Vocês podem ter tantos caminhos, mas de fato há humanos vendo coisas, experimentando coisas, indo para aquilo que é tão esotérico, você poderia dizer, mas sabendo que é algo tão real, onde às vezes até mesmo os anjos se mostram, onde a alegria está lá, o amor está lá, existindo simultaneamente com alguém que não vê nada disto. Eles estão juntos
em diferentes dimensões no mesmo lugar. Havia um homem chamado Uou. Nós chamamos de Uou-Me. Ele poderia ser de ambos os gêneros. Nós o chamamos de um homem para a parábola que vocês estão prestes a ouvir, para que haja conveniência. Uou era um homem espiritualizado, muito espiritualizado. Tipicamente em sua cultura, ele ia para o seu prédio, a sua organização. Ele acreditava em Deus, ele acreditava no amor de Deus, ele acreditava num profeta que representava o amor de Deus, e muitos o fazem. Uou queria tanto ver aquilo que era mais espiritual em sua vida, e ele orava diretamente através de seu profeta, diariamente. E ele dizia: por favor, querido Deus, mostre-me mais. Eu quero tanto mais em minha vida. Eu gostaria de sentir a essência do Espírito, trocar a face de Deus. Eu quero conhecer tanto mais. Aquela era a oração dele. E Deus ouviu. E começou uma noite. E Uou começou a ser desperto às 3:30 da manhã. Seus olhos se abriam. E ele perguntava o que está acontecendo. E ele olhava ao redor do seu quarto escuro. Ele não tinha uma ideia do que está lá. Mas Uou estava com medo. Nós paramos a parábola por um momento para fazer a pergunta: o que é ser humano? Se não estiver em sua realidade, você teme. Pense nisso. É um programa, meus queridos, e o Uou tinha aquela programação, aquele programa, desde o nascimento. Foi dito a ele: essas coisas existem, outras coisas não existem. E se acontecer de certa forma, em certo tempo, precisa ser algo maligno. E o Uou estava com medo. O que é que está despertando você às 3:30? E ele olhou através do quarto escuro. Ele via coisas, e elas se tornavam outras coisas. Então as cadeiras se tornavam um tipo de monstro. E então ele tinha medo. E acontecia na noite seguinte, e ia acontecer na outra noite. E o Uou disse: tudo bem, já é tempo de acender as luzes. Eu agora dormirei com as luzes acesas. Uma semana depois, as luzes começaram a piscar às 3:30. Ele despertou para as luzes piscando. Ele disse: isso não é possível, algo está errado. Eu agora tenho mais medo do que jamais tive antes. Há uma presença neste quarto. Eu não sei o que é. E o Uou preparou uma câmera de vídeo para ver se ele estava imaginando coisas. E então o vídeo da câmera mostrou as luzes piscando às 3:30 da manhã. O Uou não contou às pessoas. Ele não queria que as pessoas pensassem talvez que algo estava errado em seu quarto, mas ele sabia que estava. Algumas semanas depois, não apenas ele continuou a ser desperto às 3:30, quando a luz estava piscando, mas ele também então começou a ouvir algum tipo de ruído, e ele sabia que seu quarto estava assombrado. Continuou e continuou. Ele estava com muito medo. Então ele fez algo mais. Ele disse: tudo bem, eu me mudarei para um hotel. Eu preciso dormir um pouco. Eu me mudarei para um hotel. E ele foi para o hotel. E ele foi dormir. E às 3:30 da manhã ele estava despertando com as luzes piscando. E então ele soube que ele tinha um fantasma. O fantasma estava o perseguindo. Não importa onde ele fosse, o fantasma ia com ele. Ele retornou para casa, compreendendo e sabendo que não poderia escapar. Mas é claro que ele pudesse ter um exorcismo.
Então ele chamou aqueles que poderiam trazer paz para o seu quarto e tirar toda a negatividade. Se aquele fantasma estava lá, e eles pudessem então fazer algo para que ele não fosse mais assombrado. Eles vieram, fizeram rituais, fizeram várias coisas, incluindo purificação, limpeza. Ele estava muito em paz. Agora ele tinha as autoridades fazendo todas aquelas coisas. Todos aqueles que eram muito espiritualizados. Obrigado, Deus, por expulsar a negatividade desse quarto. Todas as coisas que eram malignas já foram embora. Obrigado. E ele foi para a cama. Tô com as luzes piscando. Esta foi a história de um homem que estava tentando intensamente compreender as coisas ao redor dele, mas ele nunca alcançou aquilo que ele queria. A história de Uou, sua narrativa, é a realidade. Isso estava tão programado nele, e ele nunca realmente compreendeu o que estava acontecendo. E ele estava constantemente com medo daquilo. Conforme a história continua, Uou viveu uma vida boa. Ele era um bom homem. Ele nunca alcançou o que ele realmente queria alcançar. Ele nunca compreendeu o que estava acontecendo, e ele sentiu que a sua vida estava assombrada, e ele fez sua passagem para o outro lado, e ele teve então aquela festa magnífica, e ele sentiu o amor do Espírito, e ele sabia que estava na família. Ele encontrou-se com o anjo, e Uou disse para o anjo: eu realmente nunca entendi o que estava acontecendo no planeta. Ajude-me a entender por que eu orava. Para as coisas mais espirituais, eu queria o amor de Deus. Eu queria tocar a face do meu profeta e todas essas coisas. E tudo que eu recebi foi um fantasma. E o anjo disse: Uou, eu te despertei às 3:30 da manhã, e então, quando não funcionou, eu comecei a fazer as luzes piscarem, e quando aquilo não funcionou, eu cantei para você, e quando aquilo não funcionou, até mesmo dei a você algumas luzes no teto, que você nunca compreendeu. Nós estávamos lá para você o tempo todo, e o Uou não tinha nenhuma ideia. Ele fez um acordo com o anjo. Ele disse: bem, quando eu retornar na minha próxima vida, meu plano é compreender as coisas que fazem barulho à noite. Meu plano é compreender e reconhecer essas coisas que estavam fora da minha realidade e vê-las por aquilo que elas são. Meus queridos, o quanto dessa simples e engraçada parábola pode ser a realidade da sua vida. Vocês são programados para terem medo daquilo que vocês não compreendem. Todos vocês, em algum nível, são programados para não compreender nada que esteja além da sua realidade. E então, quando o Espírito começa a inundar, a chegar, você sente medo. Quando o Espírito começa a fazer qualquer outra coisa que poderia ser a resposta para aquilo que você pediu, você o afasta de uma maneira subconsciente, porque você não está pronto para algo que você não vê completamente, ou não sabe a respeito, ou não pensa ser possível. Você limita a si mesmo dentro da caixa e diz: isto é no que eu acredito. Você em algum nível exclui os milagres que querem estar na sua vida. Esta é uma pergunta para se refletir, não é? E é isso que se trata isto aqui. Eu gostaria de dizer algo a vocês. O Criador do Universo está com você. Um amor inimaginável, um cuidado inimaginável.
que quer que você alcance absolutamente tudo que você precisa para viver uma vida longa, pacífica e amorosa. E esta é a verdade. E se você não estiver recebendo isso, é porque você está impedindo isto com algo que está em sua imaginação. O fantasma que você mesmo criou, o medo que você aprendeu e que não é real. Agora mesmo, você pode até mesmo afirmar: querido Espírito, que todas as coisas que são inapropriadas em minha vida comecem a se dissipar, de forma que eu possa ver a luz que está lá para mim. Que todas as coisas que poderiam criar medo em minha vida, que eu realmente tenho medo e eu não compreendo, que essas coisas comecem a ruir, a desmoronar de certa forma, para que eu possa ver que elas se desmoronam, que eu possa me sentir melhor a cada dia, para que em algum nível eu saia daqui diferente de quando eu cheguei, que eu saiba que algo aconteceu. Velha alma, este é o seu legado, e além da realidade que você pensa ser a sua, para ir além daquilo que qualquer um tenha dito a você que é possível. É por isso que você está aqui. Você está sentado em uma cadeira. Você sabia antes de vir para o planeta. Você despertaria para algo que você não esperava. E agora, deixe nos reunir. É por isso que eu vim para esse planeta. E por que esse trabalho? Tenha apontado para este momento, para esta época, para curar velhas almas de coisas que fazem barulho à noite. Eu sou Cryon e eu amo a humanidade. E assim é. Tradução: Gustavo Amorim. Canalização: Cryon do Serviço Magnético. Coisas que fazem barulho à noite.